Olá, estudantes, pais e responsáveis, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Fabiana Aparecida Castro Borges, da Escola Municipal Professora Eulália Neto Lessa. Hoje nós vamos conversar sobre o caderno 2, a parte 3. O nosso tema é cadeia alimentar e fluxo de energia. Observem as imagens e a seguinte reflexão: de onde vem a energia dos seres vivos? A energia ela é passada de ser vivo para ser vivo por meio de um processo chamado alimentação. Os seres vivos são divididos em dois grupos, autótrofos e heterótrofos. Autótrofo é aquele que produz seu próprio alimento, como as plantas que são clorofilados. E os heterótrofos necessitam de um outro ser vivo para obter essa energia. Nesse sentido, nós temos aqui as plantas como clorofilados, que absorvem os raios solares e ocorre a reação química, e os não clorofilados, como nós, que obtemos a energia por meio de um processo de alimentação. Nesse sentido, temos a cadeia alimentar, que é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com os produtores e termina com os decompositores. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se a um processo em que um ser vivo fornece energia para outro ser vivo. Assim, nós vamos começar com o produtor, que é o capim, o gado consumidor primário, herbívoro, e a professora, que como exemplo, um consumidor secundário, onívoro. Um exemplo claro, que ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou de capim. Este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Logo, a cadeia representa a relação de alimentação entre os seres vivos, entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo que animais ou plantas faz parte do seu ciclo enquanto ser vivo. Outro exemplo de uma cadeia alimentar, os produtores, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, consumidor de topo, e já aparece aqui os decompositores que vão atuar na reciclagem. Um GIF para a gente observar da cadeia alimentar. Serve o gafanhoto. O sapo já aparece como consumidor secundário nesse processo. O próximo item, trazemos os produtores. Os produtores são aqueles capazes de produzirem seu próprio alimento. Podem ser autótrofos, realizando fotossíntese ou quimiossíntese. Nós trouxemos aqui a fotossíntese representada por uma árvore. Então, observem ali, H2O é a água sendo absorvida, o O2 sendo liberado, o oxigênio que respiramos, o CO2, um gás que é absorvido, e também a liberação da água pela planta e a glicose. Então vamos lá. A fotossíntese é um processo fotoquímico que consiste na produção de energia. Através da luz solar, ocorre a fixação do carbono proveniente da atmosfera. Ela pode ser resumida como um processo de transformação de uma energia luminosa em uma energia química, produzindo o oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera, produzindo água, renovando a nossa atmosfera e também produzindo a glicose C6H12O6, que conduz o fluxo de matéria na energia do ecossistema. Os produtores, temos as plantas, as frutas, como exemplo, os consumidores herbívoros, onívoros e carnívoros. O herbívoro só come plantas, o onívoro come de tudo um pouco e o carnívoro se alimenta de carne. Os decompositores têm uma função essencial, eles renovam o ciclo da matéria, eles vão reciclando essa matéria orgânica de volta para o nosso ambiente. Observem a imagem da maçã entrando no processo de decomposição. Esse processo é muito importante. A ação dos decompositores pode gerar adubos como humus,
que vai se formar através desse processo natural, sendo produzido por bactérias e fungos do próprio solo, com a umidade e a temperatura do ambiente. Decompositores, fungos e bactérias. Aqui nós temos um cogumelo, aqui as bactérias também presentes. É muito comum você observar um fungo como decompositores ao deixar uma laranja esquecida ou um pedaço de pão no fundo do armário, você chega e está todo com bolor. Isso é uma colônia de fungos. É a ação, então, dos decompositores que estão reciclando a matéria orgânica. Nós temos aqui a nossa atividade. É importantíssimo na página 41 que vocês realizem a leitura do texto sobre a cadeia alimentar com bastante calma. Ao realizar a leitura da página 41 e 42 do texto de introdução, vocês vão estar respondendo à atividade, completando as frases a seguir com as palavras corretas. Vamos lá. As plantas, as algas e algumas bactérias são organismos, pois realizam fotossíntese. Vamos colocar a palavra-chave ali. Os seres são aqueles que se alimentam de outros organismos, podendo ser herbívoro, onívoro ou... Aí vocês vão completando. E ao término de completar essas frases, as palavras vocês vão trazer para a cruzadinha, que conforme os números vão estar indicando o espaço de cada palavra. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem atentos às orientações e obrigada e até o nosso próximo encontro.